Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está nos escutando aqui. Estamos iniciando o episódio 12 do Alma Leve, hoje com a honra de apresentar a nossa querida Marlene Krever, especialista em ansiedade e depressão. E o nosso episódio de agora é um especial sobre ansiedade. Querida, se apresente, por favor. Oi, Carol, agradeço o convite, tá? Meu nome é Marlene, psicóloga há mais de 10 anos, formada em psicanálise e pedagogia. Já trabalhei também com acompanhamento terapêutico fora do setting, né? Não sei se você sabe como funciona o acompanhamento terapêutico. Fora do setting, não. Você acompanha a pessoa que tem alguma dificuldade, por exemplo, sair socialmente, né, Hum, uma dificuldade, por exemplo, de andar na rua, hum. ir no cinema, então é um tipo de trabalho assim. Ou também em casa, né, você pode fazer esse acompanhamento se o paciente necessitar. Então é bem interessante, trabalhei por uns 3 anos e hoje me Uhum. dedico somente à clínica. Obrigado pelo convite, de novo. Olha, não sabia que existia isso. Então, como a gente na escola tem alunos especiais que precisam de acompanhamento ou no hospital ou Isso, em casa, isso o também. trabalho terapêutico, psicológico pode ser feito em casa também. Isso, uhum. Eu não sabia desse trabalho. Inclusive inserir numa escola, né. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade e quer ter uma vida social, então ela contrata, pode ser homem ou mulher, contrata e o terapeuta acompanha. Ele não diz que é terapeuta, ele vai Uhum, ali como amigo, auxilia, né. uhum, Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma fobia social, vamos dizer assim, uma agorafobia, né. Então ela não consegue sair sozinha, ela contrata alguém. Lógico que não é um serviço tão barato, né, então uhum. porque o terapeuta vai cobrar horas e aí em uma horinha você não a consegue acompanhar, né. É, tem Uhum. o ir e vir, né, Tenho isso, que tenho contabiliza também contabiliza, o mas vale serviço muito a prestado. pena, o paciente melhora muito, Uhum. né, é bem legal, assim. Bom, mas para a gente começar, eu gosto de lembrar que o Alma Leve é um projeto de educação para a saúde mental. Então, o que que Uhum. acontece? As pessoas que nos acompanham não são terapeutas, são pessoas que querem começar a entender algo desse universo, que tem um olhar mais cuidadoso para o sentir, Uhum. né, que é dentro da psicanálise, que é a minha linha de trabalho. Eu sou também professora e psicanalista clínica, Uhum. trabalhamos na mesma clínica, Isso, né, mas em dias mente diferentes. A saudável, gente não se conhecia pessoalmente, então o bacana verdade. é o Uhum. quanto que a mente saudável, a clínica que nos acolhe, já Hum, contribuiu com Alma Leve, né. verdade. E a nossa proposta aqui hoje é falar sobre a ansiedade. Então, Uhum. pensando aqui em Freud, né, que nos adverte lá em 1926, ele escreveu que a ansiedade é um perigo de dentro e a Uhum. angústia um perigo de fora. Uhum. Eu, com os pacientes que eu atendo e que estão em situação de ansiedade, eu digo que é um Uhum. tubarão interno, né, que Uhum. fica circulando ali e que vai trazendo essa inquietação e com Uhum. alguns sintomas emocionais e físicos, que é isso que Sim. precisa prestar atenção, que a nossa proposta é educativa e preventiva, para não chegar num nível de precisar contratar um profissional para acompanhar nos afazeres diários, o que Uhum. deveria ser corriqueiro, para não chegar nesse grau de adoecimento Uhum. psíquico e emocional, desse sofrimento Uhum. emocional, né. Aí eu queria saber um pouquinho de você, a sua experiência com ansiedade, Uhum. com certeza muito grande, né, Uhum. pra a gente poder explicar um pouquinho aí para o nosso público. Uhum. Então, Carol, a palavra ansiedade foi a que foi mais pesquisada no Google Uhum, 2020 2024, 2025, mais do que depressão, mais do que a palavra amor. Então, a ansiedade, ela chegou, vamos dizer, com tudo. Após a pandemia, principalmente, durante a pandemia, a gente percebeu casos clínicos cada vez mais, então os encaminhamentos são mais em relação à ansiedade, primeiro ponto, depois depressão, ou às vezes os 2.
né? A ansiedade leva à depressão também, Sim, muitas vezes, sim. né? Então, a gente tem que pensar assim, que a nossa vida, nós temos a ansiedade, que é a nossa sobrevivência, né? Porém, depende do grau. Então, se eu tenho, vamos supor, eu tenho um gráfico, o meu corpo suporta até um certo limite. Depois disso, ele começa colapsando aos Uhum. poucos, né? Então, às vezes, a pessoa não se dá conta da situação que ela está vivendo no momento, quando você traz angústia interna, né? Então, eu estou passando, às vezes, por um problema que eu, de certa forma, reprimi, eu esqueci disso, às vezes não vem. Então, no cotidiano, na correria, eu não me dou conta de que eu estou passando por isso. Então, isso passa a ser um gatilho, ou de fora, angústia de fora, é um gatilho que vem de encontro com o que eu já tenho ali guardado, né? E então, assim, sempre buscar ajuda, mas às vezes não é tão simples você identificar, Perceber, né? né? Então você percebe que você está ansiosa, você percebe os seus sintomas, mas às vezes a pessoa não consegue dar nome. A pessoa não Uhum. consegue dizer eu estou ansiosa, eu estou isso. A pessoa vem, eu não consigo dormir, eu estou passando mal, mas não consegue expressar. Muitas pessoas não conseguem. Então, muita gente chega no nosso consultório sem conseguir expressar realmente. Ela passou às vezes por uma consulta médica, ou às vezes nem passou, e aí começa a dizer assim: eu estou ansiosa. E aí começa a respirar errado, né? A pessoa Uhum. respira errado e cada vez vai virando vamos dizer, um ciclo, né? Ali, uma roda gigante, sobe e desce. Então é importante, né, começar a se avaliar quando você fala, né, de que forma, qual a Autopercepção, né? experiências, né? E eu Hum. também tenho, em algum momento, também posso trazer exemplos de casos clínicos. Assim, ó, eu costumo falar nas minhas palestras, Uhum. eh, da neurociência, né. Então o que que Uhum. acontece? O nosso cérebro funciona de forma binária. Uhum. A ansiedade é o sistema de alerta do cérebro. Isso Então o mesmo. que que acontece? Eu entro em alerta, Uhum. então eu não consigo relaxar, eu não consigo dormir, eu não Uhum. consigo respirar direito, eu não Uhum. consigo comer direito, ou eu acabo, comendo demais, ou vou para o doce, ou eu vou para o joguinho, ou eu vou para o sexo, ou eu vou buscar alguma coisa para trazer recompensa para essa angústia aqui do alerta do cérebro. Uhum. Então o cérebro está gritando: "Eu preciso de alguma coisa para me acalmar". E Isso. aí a pessoa se movimenta e, não consegue aquietar, asserenar, acelera, acelera, acelera. Então, desde do funcionamento do cérebro, que é o hardware da mente, que é o software, Sim. né, Uhum. a mente, a saúde psíquica, da gente, o aparelho psíquico, como diria Freud, Uhum. é onde rodam os nossos softwares ou os nossos programas, né, Uhum. de história de vida. Então, Uhum. quando o paciente chega na clínica, eu também tenho alguns pacientes que atendo com a questão da ansiedade, Uhum. eh, chega falando rápido, chega, Respirando é, cansado. isso, assim, inquieto, não consegue, Uhum. serenar, porque ele está num movimento de tá doendo, tá angustiante aqui, eu não consigo lidar com isso, eu não sei o que é. E a gente pergunta, né, já tive paciente encaminhado por Uhum. cardiologista, e aí eu pergunto: "Mas o que que incomoda? Quando a senhora entra em crise, o que Uhum. que a senhora pensa?" "Eu não sei, A pessoa não não identifica. sabe". "Mas o que Uhum. que acontece? Por que que não sabe?" E Uhum. aí vem a professora que me habita, antes do Freud, né, Aham. eh, a mente funciona da seguinte forma: quando os eventos externos vêm e Uhum. chocam com a nossa realidade interna e a mente não dá conta de processar, é o que a gente chama de trauma, não dá Uhum. conta de processar, a mente, sabiamente, vai colocar para baixo do tapete do inconsciente. E aquilo vai ficando lá, eu não dou conta, então eu
dou conta disso aqui, eu fico com isso aqui, coloco aquilo lá. É como se fosse colocando toda a sujeira embaixo do tapete. E a ansiedade, Freud também vai dizer que é muito conteúdo recalcado, ou seja, o inconsciente Sim. já está explodindo, eu tenho que colocar para fora, porque tem muito lixo aqui. Tem que Uhum. fazer essa limpeza, e a terapia tem esse trabalho, né. O De buscar. todo o programa de desenvolvimento humano pessoal que tem esse trabalho interno de autopercepção, é Uhum. tirar do inconsciente aquilo que me tira do meu lugar de calma, me tira do centramento. Hum. Mas para isso precisa de um trabalho interno, e aí a terapia é muito importante, porque é nessa fala despretensiosa que a pessoa se escuta. Isso é E verdade. tem o analista ali para estar observando aquilo que ela não deu conta de auto-perceber. O analista vai perceber algo que ela não percebeu ainda. E ela vai construindo uma nova narrativa de vida. E ela vai perceber que a grande maioria das nossas dores estão lá nos nossos primeiros 6 anos de vida. Uhum. 6, 7 anos de vida, antes ali do Édipo, né, do complexo de Édipo. Então, é fundamental compreender que a ansiedade vivida na vida adulta foi plantada há muito tempo e Uhum. que é importante o trabalho de profissionais da saúde mental, Uhum. né. E tem a questão também, Carol, quando você trouxe a fala do Freud, e se a gente for trazer em termos de ah, instinto de defesa, vamos dizer assim, não é bem um instinto, né, mas não deixa de Mecanismo ser um isso mecanismo, de né, de defesa. defesa, isso. Uhum. Então, o que que acontece? No fugir, atacar e paralisar, vamos dizer assim. Sim, sim. No momento que ele recalca, eu entendo que ele paralisa. Quando você diz assim, o teu cérebro ele não suporta tudo É, isso. E o isso. que que eu vou fazer com isso? Eu vou anestesiar. É como se fosse assim um grave acidente. No primeiro momento do impacto, a pessoa, quem já sofreu acidente, relata que não sente dor. Então, é uma forma é muito forte para mim. Eu preciso guardar isso. Uhum, Então, quando isso aparece em terapia, é muito bonito, né? Porque eu digo bonito porque a pessoa começa a florescer novamente, uhum, né? De uma situação que eu vou te relatar, de um jovem, né? Que ele tinha uma relação com o pai muito bacana, porém chegou um tempo que esse pai necessitava de apoio para se locomover, e ele era o apoio do pai, né? Que o pai tocava no ombro e ele acompanhava, e aquilo, com o passar do tempo, começou a incomodá-lo. Então ele já não via a hora de sair daquela cena, e quando o pai partiu, para ele foi um alívio, né. Então quando ele chegou na terapia, qual que era a queixa? "Eu tenho medo de andar em público". Ele respirava, rapidamente, suava muito, transpirava bastante e sempre tinha um mal-estar. Então, quando eu o acolhia, eu já oferecia um copo de água para ele se uhum. acalmar. Então isso foi indo por bastante tempo, alguns meses, a gente começou a trabalhar isso, e o que que apareceu? Que essa fobia era a falta do pai. Ele já não tinha mais o companheiro para andar do lado, e quando ele se deu conta, nossa, assim, foi ele elaborou um luto de 11 anos, né, e foi se libertando. E ainda nesse processo, ele encontrava pessoas na rua e ele falava: "Não sei por que tem um casal que eu passo todo dia e me incomoda ver essas pessoas". E aí também foi assim, que toda vez que ele o que que apareceu? Quando ele e o pai saíam, eles encontravam pessoas na calçada e essas pessoas paravam para conversar. Então, Uhum. esse passar pelas pessoas era no sentido assim: "Eu sou invisível, agora Eu essa não ninguém olha existo. para mim", Uhum, né. uhum. Então foi muito interessante, assim, foram um ano e pouco de terapia, mas que ele teve realmente, assim, uma libertação nesse sentido, e essa ansiedade mudou, ele começou porque antes ele nem trabalhava. Ele não Uhum, conseguia sair de casa, ele tinha, essa resistência, uhum. né, então ele começou a trabalhar, ele voltou a estudar, foi muito, muito interessante. Então, perceber a terapia é importante por isso, porque às vezes você não sabe do que vem a tua Da ansiedade, onde vem, né? ou qual que é a raiz disso, né. Então quando você fala recalcou, né, está recalcado, esse é um exemplo que pode ser usado nesse Com momento, cer né. ele escondeu, A a dor, mente escondeu dele mesmo que eu não dou conta de que eu não tenho mais meu pai aqui, não tem né, eu estou isso. sozinho, então Uhum. o sair sozinho, a Principalmente que ela é filho único, e aí piorou então compreender, como para diz a ele. Ana Sui, né, o nosso vazio,
lidar com o nosso vazio, com a Uhum. nossa solidão, com a nossa realidade Com o nosso psíquica, eu, né, o nosso eu, olhar né, para o nosso nós. verdadeiro eu. Mas Uhum. por isso que é tão bonito a gente ver, durante o processo terapêutico, a pessoa começa a identificar os próprios gatilhos, Uhum. e aí ela vai tomando decisões, Uhum. com mais inteligência emocional. Sim. A partir do momento que ela identifica o que tira ela do centro, Ela se ela fortalece. se fortalece. Não é que os problemas não vão mais chegar, mas Uhum. é que a pessoa vai estar emocionalmente, vai ter musculatura emocional Sim. para tomar decisões e posicionamentos que, inclusive, vão desagradar pessoas que estão próximas dela. Mas Uhum. são os limites necessários, né? Tem muita gente que não Necessários. sabe, desculpa te E cortar até, tem gente que não sabe dar limite, então é muito uhum, comum ouvir assim: "Eu não sei dizer não, eu não exatamente. consigo dizer não", Uhum, né. E o dizer não para alguém é dizer não para você, não uhum. dizer não para alguém é dizer não para você, É muito né. muito sim para os outros, é muito não para a Uhum. gente mesmo, né. Sim. E muito não para a gente mesmo, é muito sim para os outros. E aí a gente Uhum. passa a construir relações utilitaristas. Sim. E também, Carol, a gente tem que pensar que a ansiedade, por mais que os sintomas sejam, hã, os mesmos em muitos momentos, vamos dizer assim, ele tem intensidade, então tem sintomas que você vai sentir temporariamente, depois que você resolve um problema, esses sintomas vão desaparecendo, como essa situação, ou no corriqueiro mesmo, né. Uhum. Por exemplo, assim, eu posso ter uma ansiedade boa, que eu vou viajar, um exemplo, vou Eu vou fazer uma preparar a prova, viagem. vou me arrumar, vou conhecer um lugar, vou numa festa, enfim, né. Uhum, Então que é uma ansiedade que todos gostam, ou a maioria gosta, vamos colocar assim, né, porque eu não posso uhum, falar uhum, também só apenas dos meus, né, do meu ponto de vista nesse sentido. Porém, se a pessoa, hã, começa a ter os sintomas, de não dormir, uhum. de dor no corpo, Dor de barriga. não, é isso, mas assim, eu digo extremamente preocupado e extremamente irritado, né, Uhum. qualquer coisa ele está irritado, ou ele acorda à noite, ou ele Mudança de demora estado de humor, de né. de dormir, ele pode estar desenvolvendo uma ansiedade generalizada, Que né, é. que é muito frequente, muito comum, né, principalmente hoje em dia nessa pressão que a gente tem, Uhum. que estamos passando, né. E quando chega na TAG, o que que Isso, acontece, né? O cérebro, ele vai fazer qualquer negócio para você economizar energia. justamente. Então, se no supermercado a pessoa teve uma crise de ansiedade, o cérebro vai começar a fazer de tudo para que você não vá ao supermercado, Justamente. Uhum. porque vai ter a mesma visão do momento em que ele passou por um problema, então vai começar a evitar, e aí vai paralisando. E aí começa paralisando o sujeito, e o sujeito vai começar a ter medo do medo. Imagino. Eu já tive paciente na clínica Tem isso. professora que chegou assim para mim: "Eu não atravesso a ponte, porque se eu atravessar a ponte e tiver que descer do ônibus ou descer do carro, não pode. Eu É não posso difícil, parar no né. meio da ponte, então não atravesso, não vou para Florianópolis, não Uhum. faço nada no centro de Florianópolis, porque eu Uhum. não posso atravessar a ponte. Eu não entro no elevador, porque se quebrar, eu não posso sair. Eu não entro num carro, se não for eu a dirigir, porque se eu precisar parar e a pessoa não parar, eu vou morrer". Uma agorafobia, vamos dizer, É, desenvolveu e essa e aí fobia. aí eu já de cara, assim, precisa do acompanhamento psiquiátrico para além do trabalho aqui comigo, porque a Uhum. psicanálise vai sim ajudar, é uma professora essa pessoa, Uhum. mas eu vou levar muito tempo para conseguir reduzir esses sintomas e provavelmente o teu cérebro está precisando de uma bioquímica que Uhum. naturalmente vai demorar para chegar, e eu não sei se você tem esse tempo. Então a gente vai Uhum. precisar fazer um trabalho a 4 mãos, aqui a Uhum. psicanálise Uhum. com a psiquiatria, Uhum. porque, né, não Tem que trabalhar, vamos dizer assim, a 4 mãos, né. justamente, tem que ter essa troca, né. Então quando você fala dessa questão do elevador, ou por exemplo também, assim, um paciente que ele sofre de TAG, né, ansiedade generalizada. Ele até numa situação que é um professor, e ele não conseguia mais entrar na sala de aula, né. É. À noite ele não conseguia dormir, ele ficava sempre em alerta, preocupado com tudo, preocupado com o futuro, preocupado,
uma preocupação ao extremo que comia a ponta dos dedos, arrancava a pele do pé, Automutilação, né. o tempo inteiro ali, né. Mas ainda bem, assim, com a terapia, né, com o tratamento, a medicação foi diminuindo e a pessoa voltou a trabalhar. Sabe quando você trabalha com prazer? Sim, E aí quando eu olho para ele eu já começo a rir, eu digo assim: "Eu estou tão feliz de ver você nesse nesse momento". nível. É. Uhum, uhum. Então, sobre os sintomas da ansiedade, porque a gente está falando aqui quando chega na clínica para a gente, né, Marlene? Sim, Que justamente. já veio encaminhado por um psiquiatra Hum, ou por outro médico, às vezes por uhum, cardiologista, ou às justamente. vezes a pessoa vem sozinha mesmo, mas geralmente por algum médico, encaminhado por algum médico. Uhum. Mas no dia a dia, a gente tem, eh, pequenas atitudes que a gente pode tomar para não precisar chegar nesse nível, Justamente. né. Uhum, Então, no próximo bloco a gente pode gravar tratando especificamente dos primeiros sintomas. uhum. E de como socorrer uma pessoa, porque eu que sou professora e muito Sim. professor vai assistir aqui, eu tenho Uhum, certeza, a gente tem na sala de aula, né. uhum, Eu já tive situação de estar até dando aula, estou eu falando sobre literatura, e uhum. aí olho para a menina no fundo da sala, ela começou a ficar vermelha, começou a suar, a mão começou a tremer, e aí começou a ficar ofegante, porque eu fui Um me pânico, aproximando. talvez? Eu fui me aproximando, mas isso eu não era psicanalista na época, porque Sim, aí você não identificou no momento, não eu sabia, né? sabia que era uma crise de ansiedade, mas eu Aham. não sabia, O nível, o grau, vamos dizer, não, né? eu não tinha nenhuma instrumentalização para fazer Uhum. qualquer juízo de valor à época, eu só sabia que ela era minha aluna, que eu tinha que tirar de sala, porque ela ali não estava bem, e e é muito ruim, porque esse aluno, ele sabe que ele está exposto. O Uhum. adolescente só gosta de estar exposto quando ele quer, não numa situação dessa. Sim. Então ele quer, eu tinha que levá-la para a direção onde ela podia ser socorrida, sem os olhares curiosos. Isso é curioso, Carol, no sentido assim, que quem passa por uma crise de ansiedade, ela tem medo de ser descoberta, Sim. porque passa aquela impressão, a sensação que a pessoa tem que ela está fracassando. Então, o ansioso, ele tem vergonha de sentir ansiedade muitas vezes, ele tenta se esconder, ele tenta disfarçar. E a sensação de morte que ele está Uhum. passando é real, né, Isso. é real. Num caso de uma crise de pânico ou É, realmente, assim, uma ansiedade bastante intensa, né, um a nível gente na alto. sala de aula, a gente não tem muito, né, Uhum. e, eu digo que nós precisamos falar muito sobre saúde mental nas escolas, Uhum. não só para professores, por Inclusive nós mesmos. palestras, né, não sei como é que tem Sim, sido hoje, mas eu tenho feito algumas você palestras, faz né, também, sobre sim. saúde mental, Uhum, sobre aspectos da saúde mental, mas uhum, assim, ó, o que fazer numa situação de vir uma pessoa entrar em crise? O que que eu uhum, faço? uhum. E o que eu não faço? É muito importante também o que eu não devo Ou o que fazer, eu não devo dizer. porque às vezes o que eu digo ou o que eu faço piora o quadro e, Uhum. né, e não porque a E às vezes o pessoa aluno nem consegue voltar depois, ou tem muita é, dificuldade para retornar, né, porque não é, se sente acolhido. exatamente. Se não tem Né. escuta acolhedora, se não tem um olhar humanizado, Uhum. já é julgamento e aí torna a situação mais complicada, né. Mais difícil. Então, eh, no próximo bloco, a gente vai falar sobre esses primeiros sintomas e o que Uhum, fazer uhum. nessas Nas situações, situações. né? Uhum. Porque a ansiedade tirou 141.000 profissionais, eh, do ambiente de trabalho nos últimos 2 anos, É muito, pelo INSS, muito. não foi por acaso, não é à toa, é Uhum. resultado de muito recalque, de muito, eh eh, de todo um contexto inflamado que de fato adoece a nossa psique, Como né. diz, uma histeria coletiva, de certa É, forma, né, com isso certeza. A acaba. verdadeira pandemia não Uhum, foi a Covid-19, que essa atingiu tantos. A uhum. verdadeira pandemia é essa que permanece crescendo e que não diminuiu, e que não por acaso
deu origem aí à NR1 e já trouxemos Hum. aqui no Alma Leve um especialista em análise de cenários, o Uhum. Crisanto, e ele já apresentou pesquisas feitas pelas melhores universidades, a previsão de que o custo de adoecimento pelo adoecimento mental até Uhum. 2030 será de 6 trilhões de É muito dólares. dinheiro investido, É né. muito prejuízo, Uhum. né. Que E eu digo aí investido nesse sentido que você tem que investir para tentar resgatar, né, a questão que é, aí as fica com pessoas não estão prejuízo. entendendo o grau do problema que é o Hum. adoecimento mental, porque não estão compreendendo também que, o adoecimento mental, sobretudo no ambiente de trabalho, é acidente de trabalho, agora. Uhum. E por ser acidente de trabalho, tem prejuízo jurídico, Uhum. multas caríssimas, o custo por adoecimento de burnout hoje está em Uhum. R$ 306.000 por paciente, Nossa, por é trabalhador. assustador, né. É por isso que, Uhum. ou investe para evitar, prevenir e educar para a saúde mental, ou vai pagar muito mais caro, Vai ser muito pior, né, inclusive com falências, né. Uhum. Bem Então é triste. isso. Esse primeiro episódio a gente tratou o início aqui sobre ansiedade, vamos continuar no próximo episódio. Eu acho que a gente tem assunto para 4 episódios de ansiedade, né. Verdade. Temos que agendar outro então, outro Tranquilo, momento, 4 marcar episódios outro. de ansiedade. Porque de verdade, saber se cuidar de dentro para fora requer também conhecer, né. Uhum. Também entender como que a gente funciona, como é que a nossa mente funciona, né. Justamente. Então a Uhum. gente encerra aqui o nosso episódio 12 e vamos iniciar o próximo também falando sobre ansiedade. Verdade, Obrigada. até.